Gael, é? Agora eu cobro meu dinheiro que ele pegou emprestado. Ei, bonitinho, eu tava querendo te ver, viu? Cadê aquele meus 50 que você me pediu emprestado e não me pagou? Vizinha, eu tô com problema de esquecimento. De esquecimento. E começou quando? O quê? O problema. Que problema? Você tá se fazendo de esquecido, é bonito, que é pra mim não me pagar. Quando você foi pedir o dinheiro emprestado a R$ 1.050, no instante você tava bom. Agora tá se fazendo de esquecido, é? Vizinho, você também esqueceu que ia me dar um dinheiro pra mim pastorar sua mulher? Menino, esse negócio era segredo, só entre eu e você, viu? E quanto era que eu ia ter que lhe dar? 50. Então pronto. Você tinha pegado R$ 50 emprestado a mim e eu tava lhe devendo 50. Então estamos quites. Estamos quites? Pronto, ninguém deve mais nada a ninguém. Rapaz, que menino esperto, rapaz. Essa foi por pouco, ainda bem que eu inventei essa mentira.